Bom, primeiramente, um bom dia, professor. Espero que a senhora esteja bem. Eu estou gravando esse vídeo, né, só para a senhora ver como que está ficando minha apresentação, né, minha oralidade para a apresentação de amanhã. Para também, caso a senhora não consiga participar, né, de hoje, da reunião das 6 que a gente vai ter hoje, e também para caso a senhora veja essa apresentação e queira, né, trazer alguma coisa que eu melhore, né? Aqui nessa apresentação eu vou começar desde o começo, tá bom, professora? Desde os dos agradecimentos, tá? Então vamos lá, eu coloquei o cronômetro agora para rodar. Bom, primeiramente, uma excelente tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos nesse dia tão especial para mim. Agradecer em primeiro lugar meu professor Sadal pelo fato de ter aceitado o convite de ser meu orientador, por tantas contribuições que o senhor trouxe a esse trabalho e também por tanto tempo dedicado a mim e também a essa pesquisa. Gostaria também de agradecer a professora Aniela, do Departamento de Economia, pelo fato de ter aceitado co-orientar esse trabalho, por tantas contribuições que a senhora trouxe, principalmente na parte econômica, e por ter auxiliado de forma muito significativa, tanto eu quanto o professor Sadal, no desenvolvimento dessa pesquisa. Agradeço também à banca examinadora, meu grande mestre da educação matemática e parceiro de pesquisa, professor Paulo, a professora Graciele, que foi uma professora extremamente fundamental em diversos momentos aqui durante o período de graduação, e um professor que foi muito importante nessa reta final do curso, principalmente por ter me auxiliado, né, nas disciplinas do mestrado, o professor Geraldo do Departamento de Economia. Sou grato a todos por terem aceitado o convite de ser parte da minha banca examinadora. Também agradeço a todos os colegas e amigos que hoje me vieram me assistir e dedicaram um tempo dos seus dias. Sou grato à presença de todos nesse dia muito especial e vocês foram extremamente fundamentais para mim ao longo da minha graduação. Só tenho a agradecer. Bom, o meu trabalho de conclusão de curso recebeu como título Aplicação de Otimização Não Linear para a Modelagem de uma Carteira de Investimentos. Mas por que eu fiz esse trabalho? Esse trabalho ele é uma continuação da minha iniciação científica, no qual recebi apoio do CNPq, que tinha como título Aplicação de Pesquisa Operacional para a Construção de uma Carteira de Investimentos. Em ambos os trabalhos, como logicamente fala o título, eu acabei modelando portfólios e investimentos. Mas a diferença é que na minha iniciação científica eu utilizei como modelagem matemática a otimização linear, enquanto na minha monografia, que eu vou apresentar hoje, eu acabei utilizando a otimização não linear. Quando eu cheguei no final da minha IC, eu acabei percebendo que a modelagem matemática ela não dava muita precisão para a resolução de problemas de investimentos. E ao analisar a literatura acadêmica, né, eu acabei percebendo que a maior parte dos trabalhos publicados, artigos, teses ou dissertações, no qual falavam sobre construíram problemas de pesquisa operacional para a modelagem de portfólio de investimentos eram problemas onde utilizavam ou a otimização quadrática ou a otimização não linear. E por sugestão do professor Sadal, a otimização não linear foi escolhida para ser o modelo desse trabalho. Então, o objetivo desse trabalho foi modelar um portfólio de investimento, no qual, dentro desse portfólio, eu acabei inserindo ativos que são negociados na Bolsa de Valores do Brasil, a B3, e, e eu acabei otimizando esse portfólio, né? Ou seja, procurei a solução ótima desse problema com o auxílio do software Genio Octave. Importante ressaltar que esse trabalho também foi acrescido com uma teoria econômica, né? Principalmente na escolha desses ativos, que foi a teoria de Markowitz, e também foi acrescido com alguns parâmetros estatísticos e também com muitos conceitos oriundos da matemática financeira. Então, aqui na minha apresentação, eu vou falar, né, sobre o que é a pesquisa operacional, a modelagem matemática utilizada nesse trabalho, a teoria econômica
que eu acabei utilizando aqui na minha pesquisa. Vou também falar como que está o cenário econômico para se investir na Bolsa de Valores, né? Principalmente ao final de 2024 e nesse 2025, os ativos selecionados para compor meu portfólio de investimento, os resultados que os algoritmos me forneceram, né? E por último, as considerações finais do presente trabalho. Então, a pesquisa operacional, ela se define como sendo uma ciência matemática que tem como principal intuito a aplicação de inúmeros métodos científicos para a resolução de problemas detentores de uma grande complexidade matemática. Então, o que seriam esses métodos científicos? Seria a utilização de modelagem matemática para a gente construir um problema. Então, quando a gente fala de modelagem matemática, o problema não vem pronto. A gente primeiro tem que ir atrás de dados. Consequentemente, com esses dados, a gente utiliza ferramentas matemáticas para montar o nosso problema. Depois que nosso problema já estiver pronto, e daí a gente utiliza algumas metodologias, né, no qual tem alguns algoritmos para a gente conseguir obter as resoluções desses problemas. Depois que nós tivermos as resoluções, a gente utiliza a otimização, né, no qual é sempre procurar a melhor solução possível dentre aquelas que me são fornecidas. É muito importante ressaltar que a PO, ela também é muito utilizada, ela é uma ferramenta também muito utilizada no auxílio de tomada de decisão. Adentrando no aspecto histórico, ela foi criada pelo físico britânico Albert Howe do ano de 1938, no qual mesmo desenvolveu a PO com o intuito de construir radares para a defesa do espaço aéreo britânico. Ao decorrer da Segunda Guerra Mundial, ela continuou sendo utilizada, principalmente na otimização de alocação de recursos, lembrando que em períodos de conflitos militares, os recursos eles acabavam sendo escassos, né? Então é muito importante a otimização dos mesmos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, ela continuou sendo desenvolvida principalmente pelos americanos e britânicos, mas agora não só para fins militares, e sim para outros meios, como o setor de produção automobilístico. E no Brasil, ela chega nos anos 60, no qual, em 1968, ocorreu o primeiro simpósio de pesquisa operacional, que foi no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos. Quando a gente fala de problemas de pesquisa operacional, ele abrange problemas de diferentes tipos de modelagem matemática, sendo as principais delas a programação linear contínua, a linear inteira mista, a não linear e a teoria dos jogos. No caso desse trabalho, a escolhida foi a programação não linear, sendo que na literatura a palavra programação pode ser trocada pela palavra otimização. É importante ressaltar que as metodologias de resolução e de otimização desses modelos matemáticos, eles são diferentes. Então, na linear contínua, que foi a que eu utilizei na minha iniciação científica, a metodologia de otimização é o algoritmo simplex. Na interamista é o método branch and bound, enquanto na não linear a gente possui um leque muito grande de metodologias a ser utilizadas para, consequentemente, otimizar a resolução dos problemas. Quando a gente fala programação não linear, a palavra programação ela não tem a ver com aspecto computacional. Aqui, no caso, é sinônimo da palavra planejamento. A programação não linear era utilizada para modelar problemas de diferentes setores da ciência, como, por exemplo, na radioterapia, na questão médica, né, de combate ao câncer, na física, na química, na economia, a gente consegue ver principalmente em dois âmbitos, na modelagem de portfólio de investimentos, como eu estou fazendo hoje, e também na construção de instrumentos de medição inflacionária. Aqui é o presente modelo, né, no qual a gente chama de forma padrão, de um problema de otimização não linear, no qual ele sempre vai procurar a minimização ou a maximização de uma função objetivo sujeita às restrições, sejam de desigualdade quanto de igualdade.
Importante ressaltar que para ser um problema de otimização não linear, é necessário que pelo menos uma das funções lá dentro do problema, seja a função objetivo ou uma das restrições, seja uma função não linear, certo? Se for um problema só de funções lineares, consequentemente, não vai ser um problema de programação não linear. Será um problema de otimização linear. É importante ressaltar que o problema de otimização não linear ele tem algumas características exclusivas que só pertencem a ele mesmo, sendo que a primeira delas é que a região factível de um problema não está limitada a um conjunto de pontos extremos. Na otimização linear, a gente utiliza, né, um método gráfico, no qual a gente consegue construir a nossa região factível. Consequentemente, a solução ótima está dentro de um dos vértices dessa região, e daí a gente traça, né, o nosso vetor gradiente, no qual é fornecido pelas coordenadas de quando a gente tira as derivadas parciais da nossa função objetivo. Consequentemente, a gente traça as curvas de nível, e daí a gente consegue encontrar o vértice ótimo do problema. Aqui, na otimização não linear, não necessariamente a solução a solução ótima do problema está em um dos vértices. Ela pode estar na fronteira, né? Como também dentro da região factível. Aqui, no caso, a região que vocês estão vendo em preto é a região factível do problema, que é fornecida pelas restrições, e essa parábola, né, em laranja, é a função objetivo. Uma outra característica também é que um deslocamento contínuo numa direção linear pode não levar a valores continuamente crescentes ou decrescentes da função objetivo, como vocês conseguem visualizar na imagem, que quando ele chega aqui no eixo, né, ele pode ser um valor crescente. Uma outra característica também é que a região factível pode não ser um conjunto convexo. Lembrando que o conjunto convexo é quando você traça uma reta, né, de um ponto, de uma extremidade a outra da figura geométrica. Toda essa reta tem que estar contida dentro do conjunto. E também que um ótimo local pode não ser um ponto ótimo global, como vocês conseguem visualizar aqui na imagem. Como eu havia falado, existem diferentes metodologias de resolução. Só que nesse caso, em virtude do tempo, apenas dois métodos foram utilizados, sendo eles o método gradiente, também conhecido como método de Cholesky, no qual se determina como sendo um processo iterativo que a cada etapa realiza uma busca na direção oposta ao do vetor gradiente da função objetivo no ponto corrente. O outro método utilizado foi o método de Newton puro, no qual se baseia no simples fato do ponto ótimo ser um dos pontos críticos onde as derivadas acabam se anulando. Aqui também nesse trabalho foi utilizado o algoritmo backtracking, né, para a gente ter a melhora nos resultados, né, no qual esse algoritmo ele se baseia no auxílio no ajuste de passos na busca pelo ponto mínimo da função. Essas metodologias, né, são muito bem explanadas na disciplina de cálculo numérico. Adentrando no aspecto econômico, a teoria econômica utilizada foi a teoria de Markowitz, que foi a mesma teoria que eu utilizei na minha iniciação científica. Essa teoria ela foi criada pelo economista americano Harry Markowitz, que faleceu recentemente no ano 2023. É importante ressaltar que Markowitz ele desenvolveu sua carreira acadêmica na Universidade de Chicago, no qual, diferentemente dos cursos de matemática e engenharia, que costumam ser um pouco mais pragmáticos, os cursos de economia têm bastante volatilidade, ou seja, tem bastante diferenças de uma universidade para outra. E na literatura acadêmica, a gente conhece isso como sendo as escolas de economia. A Escola de Economia de Chicago é conhecida por ser o berço do liberalismo econômico, né? Ou seja, da defesa do Estado mínimo, das privatizações.
E lá eles também têm uma linha de pesquisa muito forte dentro quando se fala de modelagem de portfólios de investimento, no qual é intitulada de Economia da Incerteza. Markowitz, depois que terminou sua graduação, ele começou a trabalhar na Rand Corporation, que era a principal empresa de estratégias militares americanas. Lá ele conheceu George Dantzig, que era o criador da otimização linear. Lembrando que a otimização não linear ela vem um pouco depois da linear, no qual nos anos 70 houve uma expansão da criação de microcomputadores, deixando assim os computadores mais ágeis, né, e consequentemente mais inteligentes, só que agora não só para resolver problemas lineares, e sim problemas não lineares. Consequentemente, nos anos 70, ocorreu uma ampliação de aplicação da otimização não linear. E lá ele acabou aplicando, né, acabou conhecendo as modelagens matemáticas e acabou publicando um artigo no ano de 1952, no qual acabou descrevendo a teoria de Markowitz, que foi publicado no Journal of Finance, o principal jornal de finanças americano, e essa publicação ela foi um grande divisor de águas no universo da bolsa de valores, porque essa teoria ela descreve que o investidor racional sempre vai procurar a maximização da rentabilidade do seu portfólio, acompanhada de uma minimização do risco. E isso acaba minimizando, né, os riscos do investidor perder o dinheiro. E como que o investidor consegue cumprir esses dois objetivos? A teoria ela descreve que o investidor consegue cumprir esses dois objetivos por meio da diversificação, ou seja, ele deve, ao invés de investir o seu dinheiro em apenas um único ativo, como os investidores realizavam antigamente, e a empresa detentora desse único ativo acabava quebrando e falindo, e o investidor perdia todo o seu dinheiro investido, o investidor racional ele deveria modelar um portfólio de investimento, inseria dentro desse portfólio diferentes ativos, e não só diferentes ativos, ativos de diferentes setores da economia, pois se alguma catástrofe, algum desastre natural ou alguma outra coisa prejudicar um determinado setor, consequentemente o outro ativo que não é desse setor não será tão afetado assim, minimizando o risco da carteira de investimento, fazendo com que o investidor não perca tanto dinheiro assim. Essa teoria ela foi muito bem aceita, né, na bolsa, pelos investidores da Bolsa de Valores. É muito importante ressaltar que ela recebeu muitas atualizações matemáticas, né, ao longo do tempo, mas a essência dessa teoria, né, que é a defesa da diversificação para a gente ter sucesso na Bolsa de Valores, que é traduzida, né, pela famosa frase "nunca coloque seus ovos na mesma cesta", se permanece intacta até os dias de hoje. E isso lhe rendeu para Markowitz o Prêmio Nobel de Economia no ano de 1990. Mas antes da gente modelar um portfólio de investimentos, é necessário a gente fazer uma análise sobre como está o panorama do cenário econômico do Brasil. Então, aqui nesse caso, né, eu vi o desempenho dos ativos durante o segundo semestre de 2024 e primeiro semestre de 2025. Consequentemente, a gente fez uma análise de como está o cenário econômico do Brasil nos últimos 2 anos. Então, a gente analisou, né, os principais indicadores econômicos do Brasil, o qual, em 2024, a taxa Selic acabou se encerrando em 11,75%. Lembrando que a taxa Selic ela é a taxa mãe das outras taxas de juros, ela que rege as outras taxas de juros do nosso país, e quem define o valor final dela é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, no qual presidido pelo presidente do Banco Central. Encerrou um pouco mais alto em comparação ao ano 2023. O dólar acabou se encerrando em um pouco mais de R$ 100,
e também ocorreu o crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é um dos principais indicadores de crescimento econômico e desenvolvimento econômico do Brasil, no qual ocorreu um crescimento de 3,5% em comparação ao ano de 2023. O IPCA, que é o principal instrumento de medição de inflação, fechou em 4,83%, acima da meta de inflação, que é estipulada pelo governo federal, que foi de 3%. Muito importante ressaltar que existe um intervalo mínimo e máximo de 1,5 para baixo e 1,5 para cima, ou seja, a meta da inflação máxima era de 4,5% e o IPCA acabou passando dela. Ou seja, 2024 foi um ano muito mais difícil de se investir na renda variável do que em comparação ao ano de 2023. Nesse primeiro semestre de 2025, no mês de maio, a taxa Selic acabou se encerrando em 14,75%, mas atualmente ela já está maior que 15%. O câmbio acabou dando uma leve diminuída para aproximadamente R$ 5,80. O crescimento esperado do PIB é de apenas 2%, um pouco menor do que em comparação a 2024. E a meta da inflação continua sendo 3%, mas é muito provável que a gente não consiga cumprir, principalmente pela essa relação ruim que o Brasil e os Estados Unidos está tendo no aspecto econômico, comercial e político. Então, desde o começo do ano, como a gente consegue ver nos veículos de imprensa, é que os Estados Unidos está impondo imposições tarifárias ao Brasil, no qual essas imposições acabam ampliando, né, o valor de alguns insumos e produtos, principalmente de alguns itens que estão previstos na cesta básica, e que, consequentemente, essa ampliação do valor desses produtos acaba ocasionando uma queda, né, do poder de compra dos brasileiros, como também acaba ampliando o valor final da nossa inflação. Isso é uma clara estratégia política do Donald Trump de tentar derrubar os governos progressistas, principalmente aqui da América Latina. E ele claramente, a missão dele está sendo cumprida, porque a gente está vendo esse ano que é muito provável que o Gabriel Boric não consiga reeleger sua sucessora no Chile, como também que a esquerda perca, né, a eleição presidencial na Colômbia, como também o Lula e o ministro Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, estão acumulando uma alta rejeição nas últimas pesquisas eleitorais. Então, o que isso tudo que eu acabei de comentar deixa o que caracteriza o perfil do nosso cenário econômico? Então, atualmente a gente está num cenário econômico extremamente instável, no qual deixa a bolsa de valores extremamente volátil, ou seja, a gente não consegue prever nada, né? É muito complicado modelar portfólios de investimentos nesses cenários. Mas mesmo assim, tiveram alguns investimentos econômicos que apresentaram bons rendimentos, principalmente nesse primeiro trimestre do ano de 2025, sendo eles a Cogna, o Açaí, a CVC, a Cirela Real, Titim Brasil, TOTS, BTG Pactual, Magazine Luiza, Carrefour e Edux. Por que eu risquei a Edux? A Edux Por que eu risquei esses dois últimos, na verdade? Eu acabei riscando esses dois em virtude de que, para obedecer um dos princípios da teoria de Markowitz, que é a defesa da diversificação, no qual eu devo inserir ativos no meu portfólio de investimentos, ativos oriundos de diferentes setores da economia. Então, como a Edux é do mesmo setor da Cogna, que é o setor de serviços educacionais, eu acabei escolhendo aquela que apresentou o melhor rendimento. A Cogna foi um dos ativos que apresentou o melhor rendimento na Bolsa de Valores, né? Um rendimento aproximadamente de 93%. Então, acabei tirando a Edux da lista. E o Carrefour, mesmo ele apresentando um rendimento menor que o Açaí, ele automaticamente teve que ser colocado para fora, porque o ativo do Carrefour não é mais negociado na B3. Isso se deu por meio de uma assembleia que o grupo diretor do Carrefour convocou em junho desse ano, no qual, com 60% dos votos, os acionistas decidiram suspender as negociações do Carrefour na B3.
Isso se deu claramente porque o grupo diretor já estava prevendo, né, as sanções dos Estados Unidos e, consequentemente, muitos ativos do setor alimentício iriam cair. Por isso que o grupo diretor acabou convocando essa assembleia com o intuito de desligar, né, de fazer a deslistagem desse ativo na B3. Mas no lugar deles, eu coloquei outros dois ativos. Sabesp, para quem não lembra, a Sabesp era uma empresa estatal, né? E ela acabou sendo privatizada no ano passado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e acabou sendo sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, no qual, desde a época da sua privatização, a especulação financeira em cima dela acabou se ampliando muito. Então, seus ativos, que ano passado custavam em média de R$ 50, hoje já custam bem mais de R$ 150. E a Petrobras, que é um dos principais ativos, né, entre os investidores brasileiros, sendo um dos ativos mais tradicionais aqui do Brasil, e muito importante ressaltar que, em alguns momentos, um ativo muito arriscado de se investir. Mas dentro desses 10 ativos, eu só queria escolher 5. Então, qual foi a ferramenta tomada de decisão que eu acabei utilizando? Foi análise e correlação. A análise e correlação, ela me mostra como que é um comportamento de um ativo com outro ativo na mesma carteira, né? No qual aqui a gente recebe auxílio do Excel e ele acaba utilizando os parâmetros de 1 a -1. E aqueles ativos que têm a correlação mais próximas do -1, significa que aquela dupla de ativos, ao serem investidas juntas, o risco é baixo, em contrapartida, aquelas correlações mais próximas do 1 indica que o risco acaba sendo alto. Então, eu acabei fazendo análise de correlação em todos os ativos e apenas tive 4 correlações negativas, sendo essa representada por meio de 5 ativos. Logicamente, eu acabei escolhendo esses 5 ativos, mas transcorrendo um conhecimento empírico para vocês, quando eu fui fazer na minha iniciação científica, né, análise e correlação, eu utilizei o desempenho dos ativos durante o ano de 2023. E eu tive diversas correlações negativas. Eu apenas tive que escolher as menores. O que isso representa para a Bolsa de Valores? Representa que se investir em 2025 está muito mais arriscado do que se investir em 2024 e 2023. Caso não tivesse, né, uma quarta correlação negativa, eu iria ter que escolher uma correlação positiva, mas a menor delas, né, ou seja, mais próxima do zero. Portanto, os ativos selecionados para compor meu portfólio foram a Cogna, do setor de serviços educacionais, Tim Brasil, do setor de telecomunicações, a TOTS, do setor de programas e serviços, Sabesp, como eu havia dito, do setor de saneamento básico, e Petrobras, do setor de emissão de petróleo e gás natural. Então, agora eu tive que modelar o problema, né? Então, o primeiro passo, né, para a gente modelar um problema de otimização não linear é necessário a gente definir a nossa função objetivo. No caso aqui, funções objetivos, no qual a gente procura a variância da carteira, ou seja, a volatilidade da mesma, e maximizar a esperança que o portfólio de investimento me fornece. Lembrando que a esperança é o rendimento que eu espero ganhar ao investir esse portfólio na Bolsa de Valores. E também as nossas restrições, que no caso são as restrições básicas, né? Que a soma dos pesos desses ativos devem ser igual a 1, ou seja, 100%, e as restrições de não negatividade. E, no mínimo, que elas não podem ter elas não podem ter uma participação negativa dentro do portfólio de investimento. Como vocês conseguem ver, a gente tinha duas funções objetivos, né? Isso acaba caracterizando um problema multi-objetivo. Mas para a gente colocar na forma padrão, é necessário apenas a gente ter uma função objetivo. Então, a gente tem que acabar fazendo um reajuste, no qual esse reajuste é fornecido por meio de uma combinação linear,
no qual a gente multiplica cada função por uma constante, a gente acaba minimizando essa função geral. Pelo fato de minimizar, a esperança ela acaba ficando negativa, porque a esperança eu queria maximizar. Consequentemente, quando eu minimizo para não perder o valor dela, né, eu acabo deixando negativo. Eu acabo substituindo o alfa por K e o beta por 1. Lembrando que o K é uma constante de aversão ao risco, no qual ela é escolhida pelo perfil que o investidor ocupa, sendo que quanto maior o K, menor será o risco envolvido. Lembrando que nós temos 3 grandes grupos de investidores, né, sendo eles o investidor conservador, que é aquele que prefere mais uma renda fixa, mas quando ele investe na renda variável, ele sempre vai procurar ao máximo não perder dinheiro, ou seja, ele quer escolher ativos com um risco bem pequeno. O segundo grupo é o investidor do tipo moderado, ou seja, é aquele grupo de investidores que prefere sempre equilibrar a questão risco e retorno, mas eles permite correr um pouco mais de risco em comparação ao investidor do tipo conservador. E o terceiro grupo, que é o investidor arrojado, né, também conhecido como agressivo, no qual ele é aquele que ele sempre procura a rentabilidade ao máximo do seu investimento, independentemente do risco que ele vai correr. São os famosos especuladores financeiros, né? Os day traders, no qual ao mesmo tempo que eles ganham muito dinheiro, eles perdem muito dinheiro. Importando o problema final assim, a gente acabou fazendo ajuste, no qual a gente acabou inserindo dentro desse dentro da função objetivo essas restrições. Portanto, o problema final ficou esse daqui, que é representado pela função φ de x. No qual a gente acabou inserindo algumas constantes, né, sendo elas a C e D, que são constantes positivas. Os coeficientes da função objetivo nada mais, nada menos do que o rendimento percentual médio que esses ativos tiveram durante o período analisado, sendo que esse período foi o segundo semestre de 2024, primeiro semestre de 2025, ou seja, rendimento percentual mensal que cada ativo teve. Consequentemente, eu somei esses rendimentos percentuais e eu acabei dividindo por 12. Com isso, eu tive um rendimento médio. Sendo esse rendimento médio os coeficientes da minha função objetivo. Os parâmetros que eu utilizei foi K igual a 6, em virtude, né, que de K1 a 3 é para o investidor do tipo arrojado ou agressivo, K de 4 a 6 é para o investidor do tipo moderado, e K maior que 10 é para o investidor do tipo conservador. Portanto, né, esse problema ele foi feito para investidor do tipo moderado. O C, que é o peso da função penalidade para as restrições de não negatividade, foi igual a 10.000, e o D, que é o peso da função penalidade para as restrições de igualdade, foi igual a 100. Aqui foram os algoritmos testados, né, sendo eles o método Newton simples, com fator de escala 0.1 para os passos, o método do gradiente com backtracking, o método Newton com backtracking e o método Newton simples com Lagrange. Consequentemente, esses foram os resultados fornecidos pelos algoritmos, né, o tempo em segundos, a quantidade de iterações que cada algoritmo fez, o retorno da minha carteira, o desvio padrão e o valor da função. Lembrando que o SQP é o Sequential Quadratic Programming, ou seja, a programação sequencial quadrática, que é a função normal do meu GNU Octave. Então, aqui foram os resultados, a solução ótima fornecida pelos algoritmos, como também o erro relativo de cada método. Então, ao analisar essas 3 tabelas, a gente consegue tirar algumas conclusões, sendo que o método de Newton acabou sendo
o único que apresentou um erro nulo em comparação ao SQP, sendo assim o melhor método em termos de precisão. O método de Newton simples e o método de Newton com backtracking apresentaram erros residuais, praticamente quase nulos, resultando assim em soluções plenamente aceitáveis, gerando assim carteiras com uma excelente qualidade. E o método do gradiente com backtracking acabou apresentando um erro considerável, no qual acabou comprometendo a qualidade da carteira gerada, mesmo apresentando uma diversificação maior na escolha dos ativos, né? No qual o método do gradiente com backtracking apresentou quase todos os ativos foram selecionados para compor a carteira, né? Todos eles apresentaram um peso bem similar no portfólio de investimento. Mas, em compensação, o erro relativo dessa carteira foi muito alta e a qualidade dessa carteira ela acaba sendo algo duvidoso. Então, adentrando nas considerações finais do meu trabalho, a gente vê que a matemática não garante na prática a questão da rentabilidade, porém ela claramente direciona o investidor para o horizonte em que o mesmo almeja, minimizando assim possíveis resultados indesejáveis ou até mesmo catastróficos. Importante ressaltar que não existe uma carteira ótima para todas as pessoas, né, no qual representam essas pessoas, porque cada pessoa tem um perfil. E muito mais além do que aqueles 3 perfis que eu disse hoje na apresentação, isso vai depender do dinheiro que a pessoa tem para investir, do risco que a pessoa quer correr, do conhecimento matemático, estatístico, além do conhecimento de mercado financeiro que a pessoa tem. Então, tudo isso vai modelar uma carteira ótima para a pessoa. E é importante ressaltar que existem diferenças entre você fazer o estudo acadêmico, como eu fiz, e você fazer uma aplicação real na Bolsa de Valores. Eu até comento que cada uma dessas características é um extremo, e para ligar esses extremos existe uma ponte. Quando você fazer uma aplicação real na Bolsa de Valores, é necessário você se associar a uma corretora de investimento. Sempre importante você escolher as corretoras de investimentos mais conhecidas, como a XP Investimentos ou a BTG Pactual, e essas corretoras elas acabam cobrando taxas administrativas, né? Então, consequentemente, a rentabilidade que o algoritmo me forneceu, na prática, será algo um pouco menor, porque em virtude que as corretoras de investimento irão ficar com uma parte da minha rentabilidade fornecida pelo meu portfólio de investimentos. Mas é muito necessário você construir um estudo, né, matemático. Você com certeza vai se dar melhor na Bolsa de Valores se você tiver ao lado um estudo matemático do que uma escolha aleatória dos ativos. E também, né, um outro conhecimento empírico que eu tenho é que eu tenho 2 colegas, né, dois conhecidos que trabalham na XP Investimentos, um colega do curso de matemática e também um primo meu que trabalha na XP Investimentos em Curitiba, e eles falaram que esse ano está muito complicado modelar portfólios de investimento em virtude do alto risco que o mercado financeiro está tendo. Por último, aqui, alguns trabalhos futuros, né, que foram sugeridos pelo meu orientador Sadal, no qual ele sugeriu utilizar o método de Cholesky ou o método do gradiente, né, modificado, para obter, né, uma melhor solução ótima. Também utilizar o método de Newton modificado no lugar do método de Newton puro, com o intuito de minimizar o número de cálculos, né, e consequentemente encontrar uma outra solução ótima para o problema. E também, por último, utilizar a otimização quadrática, né, no lugar da otimização não linear, que é uma modelagem matemática muito utilizada, né, pelos pesquisadores, investidores, mas é importante ressaltar que quando a gente utiliza a otimização quadrática, as metodologias de resolução podem se modificar. Talvez alguns desses trabalhos poderão ser concretizados em virtude da minha entrada ainda esse ano como aluno regular no mestrado acadêmico de economia,
Já estou como aluno especial, né? Já eliminei metade das disciplinas e a professora Aniela já se comprometeu em ser a minha orientadora, né? No qual a gente vai continuar nessa linha de pesquisa, e o professor Sadal também se comprometeu nesse novo trabalho, agora no papel de co-orientador. E por último, aqui são as principais referências bibliográficas do trabalho: o livro da Arenales, que é o principal livro de pesquisa operacional publicado aqui no Brasil, o livro do Leuenberger e da Anna Friedlander, no qual são de otimização não linear, o artigo publicado por Markowitz, e também os livros de matemática financeira e de mercado financeiro, do ASAF, né, que são muito utilizados aqui no curso de graduação. Bom, pessoal, agradeço a atenção de todos, peço desculpa caso fale alguma coisa errada e agradeço, tá? Muito obrigado. Professora, deu então aproximadamente 40 minutos, né? Lembrando que o máximo de tempo que a banca de apresentação pode ser 40 minutos. Então vai dar aí entre 30 e 40 minutos a apresentação de amanhã. Peço desculpas caso cometi algum erro, né? Na apresentação presencial de segunda foi muito mais diferente. Eu acho que pelo fato de ter o meu orientador, né, ali do lado, né, não estava olhando para frente da tela do computador. Eu acho que quando você olha para frente das pessoas, eu acho que é meio diferente. Mas é basicamente isso que eu vou falar na minha apresentação. Aceito sugestões, extremamente grato pelo fato da senhora me orientar, né? Espero que, se Deus quiser, dar certo, né, de entrar no mestrado, que a gente consiga, né, também fazer um outro trabalho muito bonito, como foi esse, tá? Lembrando que o meu ensaio final será hoje, às 6 horas, tá bom? Gratidão, viu, professora? Muito obrigado.